O vereador Ito Oliveira usou o espaço do grande expediente da sessão da Câmara de Pato Branco para falar sobre o adicional de insalubridade que foi retirado dos agentes comunitários de saúde no ano passado. Segundo o vereador, o corte do adicional de insalubridade ocorreu com base em um laudo solicitado pelo Executivo na época e elaborado por uma empresa especializada. O laudo apresentado pela empresa acabou cortando 20% do benefício que os agentes comunitários de saúde recebiam. 28, posteriormente eu posso passar aos senhores vereadores, aos nobres pares, toda a documentação que me embasa no relato que eu farei hoje à noite. Então, para começar falando um pouquinho aí, o que é insalubridade? Segundo a CLT, é considerada atividade insalubre aquela em que o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites tolerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, devido ao empregado que trabalha em ambiente considerado insalubre, podendo ser de 10% no mínimo, 20% médio e 40% no máximo, tendo como base de cálculo o salário mínimo, que é regrado pelo artigo 192 da CLT. E logo depois tem na súmula 228, falando sobre a base de cálculo, o adicional de insalubridade, base de cálculo, a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Então, essas são as normativas aí que regem um pouco da insalubridade. Então, falando um pouquinho aí sobre a situação das nossas agentes comunitárias aí, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem os empregados a agentes nocivos, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e tempo de exposição aos seus efeitos. No artigo 192, o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites da tolerância são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, isso seja, reconhecido por lei essa questão de insalubridade. Então, numa base que nós levantamos junto, numa tabela aqui de cálculo, levantado junto à normativa 15 do Ministério do Trabalho, cita algumas seguintes questões. Exposição ao calor com valores do IBTU-G superiores aos limites de tolerância fixado nos quadros 1 e 2, 20%. Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerâncias fixados no quadro 1, seria 10, 20 ou 40%. Atividades biológicas. Então, eu vou me ater um pouquinho agora nesse relato aqui, na insalubridade de grau mínimo a agentes biológicos. Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não provenientemente esterilizados. Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas. Aqui cita a carbunculose, a qual a vereadora Leonira tem conhecimento, a brucelose, que vem da sua área, e em especial aqui a tuberculose. Então, todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento que a tuberculose ela é transmitida pelo contato, por aproximação das pessoas. E aí eu quero começar perguntando aos senhores vereadores se vocês concordam com o laudo emitido por essa empresa de Pato Branco, ao qual tiraram os 20% das agentes comunitárias de saúde. Esse 20% foi retirado na última gestão, baseado no laudo de uma empresa aqui de Pato Branco. E eu queria saber dos senhores se os senhores concordam que, se você tem contato com alguma pessoa que tenha o vírus HIV, né, que tenha contato com tuberculose ou hanseníase, expõe essa pessoa a risco. Então eu gostaria, e fiz o pedido na última sessão aí, e encaminhamos ao Executivo Municipal, que nos desse o embasamento desse laudo, e quem foi o médico, o responsável que assinou esse laudo aí, para que a gente tenha conhecimento no que ele se embasou.
A agente comunitária de saúde, Cristiele Aparecida de Lima, usou espaço da Tribuna Livre para falar sobre a atividade diária dos agentes e as dificuldades enfrentadas. Passamos a visitá-la em sua residência frequentemente, todos os dias ou de 2 ou vezes mais por semana, orientando a família sobre as formas de contaminação e profilaxia. Segundo o nosso trabalho, devido à proximidade com essas pessoas, nós temos a maior probabilidade de adquirir doenças como a hanseníase, hepatite viral, meningite, tuberculose, enquadradas no NR15 como agentes biológicos insalubres. Estariam propensos também às outras doenças que poderiam ser transmitidas através do ar ou da saliva, durante a conservação de contato com os objetos manipulados pelos doentes,